Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse aqui é um exercício que faz parte do novo quadro do canal que se chama Estuda Mais Responde. Se você também quiser enviar um exercício aqui pra gente, é só você colocar hashtag Química em qualquer comentário. Aí você na verdade vai fazer um comentário com a hashtag Química, colocando uma questão em qualquer vídeo do canal. Qualquer, não precisa ser um vídeo aqui dessa série. Você tá lá, tá olhando aí um exercício, qualquer coisa, você, poxa, eu tenho uma questão parecida com essa daqui, eu tenho uma questão aleatória de química e eu quero que o professor lá do Estuda Mais ele resolva para mim. Coloca a hashtag química, coloca a questão que você quer que seja resolvida. Eu vou olhar a sua questãozinha, vou gravar a videoaula e falarei seu nomezinho aqui, beleza? No caso, esta videoaula, a questão desta videoaula foi enviada pelo Pedro Sampaio e a gente vai resolvê-la agora, beleza, Pedro? Olha só, seja a seguinte reação. Aí temos uma reação aqui, ferro mais cloro, formando FeCl3, cloreto de ferro. Tá. Letra A. Escreva a equação química balanceada para a reação. Então, olha só. Balanceada significa que a gente quer colocar essa equação aqui de forma correta. Como assim, professor, de forma correta? Olha só. Aqui eu tenho do lado dos reagentes 2 átomos de cloro dentro de uma molécula de cloro. E no lado dos produtos eu tenho 3 cloros. Como isso é possível? É possível porque essa reação não está balanceada. Então você precisa deixar a quantidade de átomos nos produtos igual à quantidade de átomos nos reagentes. Se eu tenho 2 átomos de ferro aqui nos reagentes, no produto eu tenho que ter 2. Se eu tenho 1 de ferro no reagente, no produto eu tenho que ter 1. Tem que ser igual, tá? E isso tem que ser igual para todos os elementos. Para o ferro e para o cloro. Para o ferro e para o cloro. Beleza? É só isso. Isso se chama balanceamento de equações químicas. Então eu tenho aqui, ó, ferro mais cloro, né, Cl2, formando FeCl3. Aí olha só o seguinte, o ferro está balanceado, tá ok, mas eu vou ter que acabar mexendo nele, porque para mim fazer o balanceamento eu tenho que alterar a quantidade de vezes com que a molécula aparece, colocando algum número aqui na frente. Se eu fizer isso, eu não vou mexer só com cloro, mas vou mexer com ferro também. Mas tudo bem, olha só. Vamos supor, eu tenho aqui 3 cloros e aqui eu tenho 2 cloros. Para que eles tenham a mesma quantidade, eu posso inverter esses valores. Eu pego esse 3 aqui e coloco aqui na frente, ó, 3. Eu pego esse 2 aqui e coloco aqui na frente, 2. 2 vezes 3 eu tenho 6 cloros. 3 vezes 2 eu tenho 6 cloros. 2 vezes 1 ferro eu tenho 2 ferros. Aqui eu só tenho um ferro, né, no lado dos reagentes. Então é só eu colocar o número 2 aqui na frente. Voilá! Está balanceada a equação química. Então aqui do lado dos reagentes e do lado dos produtos, a gente tem a mesma quantidade de átomos de ferro e de átomos de cloro, beleza? Então tá certinho, tá bonitinha a equação aí. Essa é a letra A, né? Agora a letra B, o que ela pede pra gente? Ela fala, partindo de 10 gramas de ferro, que massa de cloro em gramas é necessária para a reação completa? Bom, então a gente vai partir 10 gramas de ferro. Primeira coisa que vocês precisam saber é qual é a massa do ferro, qual que é a massa do cloro. Isso daí a gente tem que caçar lá na tabela periódica. Então vou colocar aqui no cantinho, ó. Não, eu acho que aqui em cima é melhor. Vou usar mais vezes. Ferro, a massa é 56, tá? Cloro, a massa é 35,5. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Qual é a massa que eu tenho de ferro se eu olhar aqui, ó? Só aqui. Vamos supor que eu tenho 2 ferros, né? 2 mols de ferro aí. Então, a massa de um ferro é 56. Né? Vezes 2, porque ele aparece 2 vezes. Olha a importância do balanceamento aí. Para que ele serve? 56 vezes 2 vai dar 112, né? Então, vai dar 112 gramas de ferro. Tá? É de ferro, está embaixo de ferro aqui, acho que vocês vão entender, né? Então, 112 gramas de ferro está
para reagir com quantos gramas de cloro? Bom, o cloro ele tem a massa de 35,5. Mas aqui eu tenho uma molécula de cloro, então eu tenho 2 cloros. 35,5 vezes 2, né, vai dar 71. Essa é a massa da molécula de cloro. Então é 71. Só que a molécula de cloro aparece 3 vezes também. Olha o balanceamento agindo aí. Então 3 vezes 71 vai ser a massa que a gente tem aí de todos os cloros que aparecem aqui do lado dos reagentes. Tá tranquilo? Então vamos lá. Ó. Quanto que é 71 vezes 3? 213. Se vocês quiserem fazer aqui no cantinho para conferir. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 7 é 21. Então 213. Tranquilo? 213 gramas. 112 gramas de ferro, eles reagem completamente, a reação completa, se a gente tiver 213 gramas de cloro. Só que aí o exercício, né, ele não diz que eu tenho 112 gramas de ferro. Esses valores eu estou tirando lá da tabela periódica. Eu só peguei, olha o que eu fiz. Eu só peguei a massa do ferro e multipliquei pela quantidade de vezes que ele aparece, que é esse 2 aqui do coeficiente estequiométrico, que é do meu balanceamento. Aí eu fiz a mesma coisa com o cloro. Eu peguei a massa dele na tabela periódica, não é 71, a massa dele é 35,5, mas eu multipliquei já por 2, coloquei como sendo 71, porque eu tenho uma molécula de cloro, eu tenho 2 cloros aqui, tá? Então, o dobro de 35,5 é 71. Aí eu multipliquei ele também pelo coeficiente estequiométrico, que é esse número aqui do balanceamento. E aí a gente chegou no valor de 213. Isso significa o quê? Significa que se eu tivesse, não tenho, se eu tivesse 112 gramas de ferro, eu reagiria com 213 gramas de cloro. Essa é a quantidade exata de ferro que reage com a quantidade exata de cloro. Tranquilo? Só que o exercício ele me disse a quantidade de ferro que eu tenho. Eu não tenho 112. Se eu tivesse 112, aqui ó, achei a quantidade de cloro. Pronto, tá maravilhoso. Só que não. Ele fala pra gente que a gente tenha 10 gramas de ferro. Então eu tenho que falar assim, ó. Eu não tenho 112 gramas de ferro. Então a resposta não é 213 gramas de cloro, tá? Vou colocar aqui de cloro. Na verdade, o que eu tenho são 10 gramas de ferro. Então, quantos gramas de cloro são necessários para a gente fazer essa reação? Não é? Então, é isso que a gente quer saber. A gente faz aqui uma regra de 3. O x vai multiplicar pelo 112 e o 10 vai multiplicar pelo 213. X vezes 112, vou colocar aqui, é igual a 10 vezes 213. 10 vezes 213. 10 vezes 213 vai dar 2.130, tá? X vezes 112 vai dar 112x, que na verdade é a mesma coisa do que x vezes 212, tá? Não mudou nada. Então eu tenho aqui, ó, 112x. Eu quero saber o valor de quem? Você quer saber o valor desse x aqui, professor. Então o que eu faço com esse 112? Eu tenho que tirar ele daqui. Uma das formas de tirar ele é a gente considerar, eu jogo ele para o outro lado, jogando ele para o outro lado, ele sai daqui. Tá bom. Outra forma de você considerar isso, que é a mesma coisa, é você falar isso aqui. Ó, eu vou dividir por 112. 112 dividido por 112 vai dar 1, então vai acabar virando só x aqui mesmo. Porque 1 vezes x, né, é x. Então, olha só. Aqui eu tenho x. Só que se isso aqui é uma igualdade e eu quiser que a igualdade se mantenha, né, isso é uma igualdade, e eu quero que ela se mantenha, então o que eu vou fazer? Eu tenho que dividir por 112 do outro lado da equação também. Então, eu tenho 2.130, né, dividido por 112. Quanto que isso vai dar? Vai dar aproximadamente ali 19, tá? Então, a gente tem o valor em gramas de cloro. E essa é a resposta para a letra B, tá? Vou colocar aqui letra B. Tranquilo, pessoal? Partindo de 10 gramas de ferro, que massa de cloro em gramas é necessária para a reação? Essa é a massa, 19 gramas, tá? Letra C. Partindo de 10 gramas de ferro de novo, que massa de cloreto de ferro pode ser produzida? Olha só, legal. Agora ele quer saber, ó, se eu tiver essas mesmas 10 gramas de ferro, quanto que eu vou produzir do cloreto de ferro lá no lado dos produtos?
A gente poderia utilizar aqui esse mesmo espacinho que a gente está utilizando, tá? Só que ia ficar muito bagunçado, então eu vou copiar aqui embaixo. Mas vou copiar a mesma coisa, ó. 2Fe mais 3Cl2 formando 2FeCl3. Tá certo isso aqui? Tá certo. Aqui, ó, qual que era a massa que eu tinha de ferro, ó, que eu já calculei da tabela periódica? Era 112 gramas, né? Eu não calculei ainda a do produto, mas eu já tinha calculado esses 112 gramas, então eu vou colocar ele aqui embaixo de novo. 112 gramas. Isso aqui é partindo da tabela periódica de ferro. Só que o exercício vai e me fala que, na verdade, eu vou trabalhar com 10 gramas de ferro, não com 112. Mas eu preciso sempre desse valor aqui para mim fazer minha regra de 3, tá? Preciso utilizar ele como padrão. Qual é a massa que eu vou ter de FeCl3 partindo da tabela periódica? Ó, só o ferro, vamos aqui, ó. Só o ferro, ele tem uma massa que é de 56. Só o cloro tem uma massa que é de 35,5. Eu tenho 3 cloros aqui dentro. Então, vai ser 35,5 vezes 3. 35,5 vezes 3 é 106,5. A massa total, somando esses dois, ferro e os 3 átomos de cloro, vai ser 106,5 mais 56, que é 162,5, né? Tá, então eu tenho a massa aqui, ó, dessa molécula, 162,5. Só que ela aparece 2 vezes, então eu tenho que multiplicar esse valor por 2. Professor, mas o outro lado? O outro lado eu já fiz isso, eu já multipliquei por 2, já deu esse valor aqui, tá? Eu já estou considerando o coeficiente estequiométrico. Só que agora eu estou fazendo isso para o lado dos produtos também. Então vai dar 325, essa é a resposta. 325 gramas de FeCl3. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer, vou utilizar esse valor aqui, ó, que se eu tenho 112 gramas de ferro, eu reajo eles com o cloro, né? Eu reajo completamente. Eu vou formar 325 gramas de FeCl3. É isso que significa. Ah, tá. Mas o exercício, ele veio e me disse o seguinte: você não tem 112 gramas de ferro, você tem 10 gramas. Com 10 gramas, quanto você vai formar? Quantos gramas de FeCl3? É isso que a gente quer responder. Então, o x, de novo, vai multiplicar lá pelo 112 e o 10 agora pelo 325. É bem parecido os cálculos, né? Regra de 3 é assim, não tem... Na verdade, estequiometria é assim. É tudo praticamente a mesma coisa, tá? Só muda as interpretações do que a gente está fazendo. X vezes o 112 vai dar 112x. 112x. Que é igual a 10 vezes 325, que é igual a 3.250, né? Agora eu vou dividir por 112 de um lado e vou dividir por 112 do outro lado. 112 corta por 112, x é igual a 3.250 dividido por 112, que é igual a 29. Então, x é igual a 29, o quê? Gramas de FeCl3. E aqui a gente acaba mais uma questãozinha de química. Essa é uma questãozinha bem legal de ser feita, porque tinha A, B e C, né? Então, ó, questão correta. Aqui, questão correta. Essa daqui é a letra C, né? Tá, letra C. E a letra A aqui também corretinha pra gente. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você, Pedro Sampaio, aí, que enviou essa questão, tenha compreendido. Qualquer dúvida que tenha ficado em relação a essa videoaula, é só deixar nos comentários que posteriormente eu venho e resolvo a dúvida de vocês, tá bom? Pessoal, um forte abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. Se gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like, de compartilhar ela em suas redes sociais, porque compartilhando essas videoaulas isso ajuda muito no crescimento do canal e ajuda também os amigos de vocês, né, que vão descobrir que existe um canal aí que eu posso mandar as questões, os caras vão resolver as questões para mim, e aí eu vou aprender um negócio legal, vou compartilhar o conteúdo e mais pessoas vão ficar sabendo, e olha só que maravilha, não?
o canal cresce, vocês desenvolvem, vocês aprendem e aí a gente segue o rumo do aprendizado para melhorar essa educação, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, aperta o sininho, faz todas aquelas coisas lá que eu sempre esqueço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química.